Live número 177. A gente vai falar de ciclo de vida de um registro Salesforce. Bom, basicamente, a história é todo o caminho por onde passa o seu registro, por onde passa a linha que você está editando ou criando dentro do Salesforce. Ela passa por inúmeros pontos, ela faz inúmeras coisas e você tem que ter claro isso na sua cabeça, por onde ela passa e o que acontece em cada passo. A gente vai tentar abordar aqui esses itens. Então, o primeiro ponto, imagina que você, como um usuário, clicou no editar do seu registro, fez uma alteração e clicou no botão salvar. Somente isso. Somente isso, nada mais. Não, nada mais. Primeiro ponto que a gente tem aí, então, é o começo de uma transação. Nesse exato momento surge uma transação e o próximo passo a gente vai para validações, para as regras de validações padrões, caso o registro tenha regra de validação. Pode ser caso em que ele não tenha nenhuma regra de validação padrão, mas esse é o primeiro step, as regras de validações padrões. Isso é uma boa. Mesmo que você não tenha nada, não tenha regra de validação, não tenha trigger, não tenha nada, ele vai seguir esse passo e ao menos perguntar se existe alguma coisa ali que pode já barrar essa transação. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é ver se tem alguma regra de validação criada e se existe essa regra de validação, o que ela está pedindo, né? Se isso atende para que ele possa seguir para o próximo passo. Porque nesse cenário você já pode ter um erro e fazer o rollback, já voltar e já abortar todo o processo. Segundo passo, só segundo ou terceiro, teoricamente, né? Porque o primeiro foi início da transação, o segundo a regra de validação, padrões, regra de validações padrões, tá? Depois a gente vai ter customizadas aqui. Boa. Terceiro, já parte para o código quando houver também, tá? Não necessariamente sempre vai existir, mas a gente vai para o Apex e dentro do Apex a gente tem as triggers, que todo mundo deve conhecer, e dentro da trigger a gente vai rodar tudo que é before. Se a gente estiver inserindo, before insert, se a gente estiver atualizando, before update. Então, no nosso exemplo hipotético a gente deu como estava editando, nesse caso a gente vai passar pelo before update. Nesse ponto, exatamente por isso, assim, lógico, a gente ainda vai passar pelos outros passos, mas o porquê é muito preocupante que a sua trigger não tenha um monte de coisa, né? Um monte de mexer no registro. A gente já viu o trigger que praticamente cria todo o registro dentro e chama outra, cria mais objeto, outro objeto vai disparar de novo a mesma transação e tudo mais. Então, ela é apenas o terceiro passo, as triggers de before. Imagina se essa trigger é gigante. No terceiro passo já vai ficar ali um tempão. Então, por isso as triggers elas têm que ser feitas de forma muito limpa e assim, minimizando o máximo de coisas possíveis ali, né? Boa. Quarto passo, aí sim, a execução das regras de validações customizadas, ou seja, tudo que você customizou no seu objeto para como regra de validação. Um exemplo, uma validação de CPF, uma validação de CNPJ, uma validação de continuidade de um estágio, de uma oportunidade, uma data de aniversário. E aqui indifere se foi uma alteração num campo específico ou não, tá? Ele valida todas as regras de validações do seu registro inteiro. Ele não leva só a consideração do tipo, mas eu não alterei idade, por que está batendo na regra de validação de idade? Diferente disso. Isso aí. Você inclusive pode existir o cenário de você não ter uma regra de validação, ativar essa regra de validação e a partir desse momento você não consegue mais salvar um registro porque tem uma regra nova. Então isso é comum também de as pessoas enfrentarem. Bom, quinto passo. Quinto passo são as regras de duplicidade.
Aqui, de novo, a maioria deles vocês vão ver, a maioria desses itens vocês vão ver que eles podem ou não existir. A regra de duplicidade, eu vejo que poucas pessoas usam dentro da organização. Eu vejo Sim, gente normalmente fazendo isso via isso que eu ia código, via falar. trigger, É, né, de uma forma extremamente porca, sim. sendo que a própria plataforma já tem com point and click possibilidade de você configurar uma regra de É. duplicidade. E E, assim, inclusive, a gente também tem que ter em mente que esses passos, eles têm uma lógica para serem feitos nessa ordem. Então, por exemplo, a trigger de before, que é onde normalmente a gente encontra essas regras de duplicidade via código, elas poderiam, depois delas ainda a gente tem as regras de validação customizadas. Então, não faz sentido você já você devolver a regra de duplicidade, o erro da regra de duplicidade antes de uma possível validação customizada que poderia mudar esse registro, não sei, dependendo muito do caso. Então, por isso que ela vem na quinta etapa, né, do processo, justamente para depois ter de você feito ter tudo. passado pela sua trigger e mexer no que tinha que mexer, né? Exatamente. Esse é o before da sua trigger é o último momento que você tem para alterar alguma coisa antes do registro ser teoricamente salvo. Por que teoricamente? Uhum. Então, a gente tem a validação, que ali é para ver uma custom validation, para ver se alguma regra que você criou vai afetar ou não, que é o passo 4. O passo 5 é a duplicidade, para ver também se tem alguma duplicidade, ele já volta. Tendo tudo com sucesso até esse momento, o próximo passo é então salvar os dados, mas ainda não é feito um commit. Tá? Uhum. Nesse momento, o seu registro ganha um ID, se ele for um insert, mas ele ainda não está Exatamente. persistido no banco. Se você tentar numa outra conexão, numa outra tela, consultar esse registro, ele ainda não existe. Ele ainda está Sim. preso dentro da transação que aconteceu lá antes do primeiro passo. Uma prova disso é que, nesse ponto, os campos fórmulas ainda não estarão populados. Porque o campo fórmula ele só vem depois de feito Sem o spoiler. insert realmente no banco. Sem spoiler, Foi sem mal. spoiler. Foi mal, foi Bom, mal. vamos lá. Sexto passo. De novo, ainda em Apex, a gente tem a Uhum. trigger e aí a gente vai rodar os afters. After insert, quando você estiver inserindo, e aí você já vai ter o ID para poder fazer qualquer regra que você queira, tipo associação com outros registros, etc. E o after update também, mesma coisa. Você já sabe que o seu registro passou pelo ciclo e já está salvo, né? Não tem nenhum Isso. erro, teoricamente, que aconteceu. De validação nem nada do tipo. Mas podem acontecer outros, né? Então, vamos É. lá. Depois disso, sétimo passo, ele vem para as regras de compartilhamento. Ele vai processar o seu OWD e ver Uhum. quem que vai ter acesso a esse registro ou não e já criar alguns registros de compartilhamento. Como alguns devem saber, para todo objeto dentro do Salesforce, a gente tem o underline share. O underline share é para você justamente compartilhar os registros e nesse dado momento é o que ele está fazendo por debaixo dos panos, é inserindo um registro lá que compartilhe esse registro com quem tem que compartilhar. Só que note que também ainda não está persistido no banco, porque tudo isso ainda está dentro da sua transação. Item 7. Regras de autorresposta. É 8 essa. Desculpa, Regra 8. 8. Isso não vai executar para todo mundo. São só Uhum. alguns casos específicos onde ele tem esse cenário, e mais especificamente em leads e casos. Tá? Normalmente, porque ali você consegue usar o Web2Lead ou Web2Case, então né, nesse ponto ele consegue fazer justamente esse tracking dos dados, depois de ter passado por todas essas etapas e de fato pegou os dados mais tratados, ele vai entrar nas regras de autorrespostas, né, das respostas automáticas, pegar o e-mail que você quer disparar, pegar o remetente, quem vai enviar, e pegar para quem você vai enviar e mandar. Normalmente ele vai pegar o e-mail. Ele vai criar um registro também, Isso, mais vai criar um registro para mandar dentro da transação. A sua transação.
Porque o e-mail nada Certo. mais é do que isso. É um insert dentro de um objeto que a gente não tem acesso, obviamente, mas ele vai parar lá dentro. Então é mais um registro que vai ser comitado ao final desse ciclo todo. Isso aí. Item 9, um conhecido de todo mundo. Acho que para quem já trabalhou com mais de um ano de Salesforce, é impossível não conhecer ele, que é o workflow. Então aqui suas regras de workflow vão ser executadas. Óbvio que quando forem do objeto específico, quando os critérios de entrada forem os específicos Atendidos. do seu É. registro, forem atendidos. E aí Item também 10, mais um item preocupante, porque a gente chegou no workflow depois de ter passado pelo before e o after dentro das trigger. nossas triggers. Então, você consegue, dentro do workflow, mudar alguma coisa que dispare de novo essa trigger e que volta e dispara e volta e dispara. Enfim, então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os workflows e triggers e process builder e tudo isso junto em um lugar só. Porque eles estão indo todos para esse pacote aí que a gente está montando, com todas essas etapas. Então, isso pode dar bastante ruim, né? Se não feito direito. E o item 10, como o Arthur já falou agora, que é o Process Builder e os flows. Os dois acontecem basicamente no mesmo momento aí. E o Process Builder também vai valer do objeto específico e dos critérios específicos para ele executar ou não. Uhum. E dentro do Process Builder, N coisas podem acontecer. Ele pode rodar um código Apex, ele pode disparar um e-mail, pode fazer N coisas. A mesma Pode coisa para schedular uma o ação. Flow, né? O Flow, Uhum. aqui nesse caso vai ser um Flow não visual, né? Vai ser um Flow, qual é o nome bonito dele? O Auto Auto Launcher. Launcher. Yeah. Isso. E aí ele vai, nesse momento, também pode fazer qualquer coisa, atualizar N registros, mas tudo isso vai estar dentro da sua transação. Se não me engano, a gente já falou uma live aqui sobre transação do Apex, o que acontece entre elas. Uhum. Não sei se já foi publicado, mas se não foi, deve estar para ser publicado, porque faz um tempinho que a gente É. falou. Item 11, o próximo, etapa 11, as regras de escalonamento. Isso aqui vai ser bem específico para caso mesmo, né? Quando você está escalando um chamado para outra pessoa, mas Sim. é nesse momento que ele vai ser executado, depois do Process Builder e do Flow. Item 12, processos de direitos. Esse Yeah. também é algo bem específico de casos e work order. Eles têm alguns, como se fossem uns flows, alguns passos que esses caras têm que passar, e é nesse momento que eles são executados. Aqui, Isso aí. geralmente, você não tem nenhuma interferência de dados, tá? É só para onde o dado vai, não o que acontece com o seu dado. É. Basicamente, depois do Process Builder, o seu dado praticamente não é mais atualizado. O seu dado para de sofrer É. qualquer atualização ou de atualizar alguém. Teoricamente, depois do Process Builder é onde ele é de fato inserido no banco de dados, né? Justamente porque para fazer as outras regras, as que vêm embaixo, ele precisa consultar e começar a fazer a regra de escalonamento e, enfim, passar para os próximos caras. Então, até antes da gente mexer quando a gente está mexendo no nosso dado, ele ainda não é salvo no Salesforce, ele fica ali naquele pacote. E aí, então, ele passa para o Salesforce de fato, e aí a gente começa a fazer mais coisa antes de acabar de fato a transação. Bom, item 13, aí o que acontece nesse momento são os cálculos dos campos fórmulas que utilizam cross-object. O que é isso? Quando você tem cálculos que usam o master detail para poder fazer qualquer cálculo do seu campo fórmula. Então, o seu campo fórmula, nesse momento, ele está sendo recalculado. Sim. Ok? Aqui é um ponto interessante que ele só é recalculado se ele utiliza algum cross-object. Tá? Se ele não utiliza, não é nesse momento que ele vai ser recalculado. Vai ser exato o momento quando ele for exibido na tela, alguma coisa do tipo. O 14º, e já praticamente o último, é a atualização
de campos de totalização. Vai seguir a mesma ideia do Fórmula, né? Ele vai olhar no Master Detail, vai fazer ali o que você pediu, se é um sum ou se ele está fazendo um count, vai fazer o que você pediu e trazer na tela os dados. Ele também não vai fazer no final, para exibir na tela, justamente porque você precisa de um relacionamento para fazer esse campo de totalização. Precisa ser Master Detail, não tem como fazer isso via lookup. Aqui, nesse último, praticamente, step, é onde eu vejo que alguns desenvolvedores sofrem muito. Por quê? Porque para ele fazer atualizar esse resumo de totalização, ele tem que dar um lock no registro que ele vai atualizar. Então imagine que você tem um master detail e por você estar atualizando um filho, você tem que dar um lock no pai para poder atualizar o pai, o contador do pai. Só que nesse exato momento que o seu registro pai está com um lock, tem alguma outra pessoa também tentando atualizar, você vai ter um problema de lock row, que é muito comum quando você está rodando uma batch, quando você está fazendo um processamento muito longo. Uhum. Tá? E praticamente esse é o último passo, atualizar os contadores, né, as sumarizações, etc. E o próximo, e nem considero como um passo, mas é como um joinha de vitória, a gente tem a persistência de fato no banco de dados de tudo isso, e aí sim é feito um commit e o seu dado, desse momento em diante, está disponível para todo mundo. Isso aí. Tanto os fórmulas quanto os de totalização, todos os dados a gente consegue consultar no código. Então, ou, enfim, em Workbench, nos lugares todos. Mas, para vocês terem uma ideia, né, quantos passos foram até aqui? Basicamente 15 passos dentro de um clique de botão. E dentro desse clique de botão é onde a gente pode mudar tudo ou pode permanecer. Ter muito mais, né? Pode ter muito mais. Por quê? Se a gente tiver um workflow... Estou ficando sem voz, cara. Se a gente tiver um workflow que atualiza um campo, atualiza o próprio registro, ele vai voltar para o começo. Se a gente tiver um Process Builder que atualiza o registro, ele vai voltar de novo. Então pode ser muitos mais passos aqui. Óbvio que aqui a gente está falando de um cenário feliz, e dentro do Process Builder você pode atualizar registros relacionados. Dentro do Flow você pode atualizar praticamente qualquer coisa. Você não precisa nem ser exatamente relacionados. Você pode fazer uma consulta com base em algum lookup e atualizar esse registro. Então, em linhas gerais, olhando para um ciclo de vida, vamos dizer, natural de um registro, esse seria o começo, meio e fim. Tá? Sim. É importante... Pode falar. É importante frisar 2 pontos aqui. O começo da transação, 3 na verdade. O começo da transação, que é logo que o seu source começa a processar o soldado, que aí ele abre uma transação e tudo que acontecer dali até o final, se der qualquer erro nesse meio intervalo, ele dá rollback de tudo e nada vai ser mudado no seu source. Então, começo da transação. Quando o seu registro é salvo, que é lá no meio, onde ele ganha um ID, isso é um momento muito importante, porque a partir dali são os afters, né? E no final, onde tudo deu sucesso, nenhum erro ocorreu, de fato, você tem um commit no banco de dados e o seu dado passa a valer com aquela nova atualização ou com aquela nova inserção de registros. Sim. E o ponto que eu chamo a atenção aí é justamente o de cuidado e o porquê que a gente vê tanta org que, assim, a gente olha para a org e o cliente está perguntando o que fazer ali e a solução muitas vezes é fazer de novo. Porque é exatamente o que o Fernando falou. Aqui dentro desse universo de 15 etapas de um objeto só, de uma transação só, a gente consegue chamar N outras. Então, quanto mais objeto customizado, quanto mais relacionamento e trigger que chama 3, 4 métodos, que esses métodos alteram outros objetos que chamam mais trigger. Enfim, isso
vira uma bola de neve, se não for bem arquitetado, que pode sim fazer com que você tenha que jogar tudo fora, porque não, vai ser impossível de você mexer. Qualquer coisa que você mexa em um objeto, mexe em outros 30 objetos. Então, isso é bem delicado e é por isso que a gente tem que ter essas etapas bem claras. Porque quando a gente está construindo uma solução, a gente precisa definir o porquê a gente vai construir isso em Trigger, o porquê vai ser em Process Builder, o porquê vai ser em Workflow. E se isso faz sentido a longo prazo para o cliente e com a massa de dados dele e tudo mais. Porque isso pode matar uma org com certeza. Pode. E eu já vi acontecer. Já vi Sim. acontecer com orgs que tinham triggers que não parava de pé. É. Não tinha condições. Muitos deploys a gente tinha que desativar a trigger, subir o pacote, rodar algum set, ativar trigger e subir um novo pacote, porque a trigger era insustentável. A trigger era simplesmente insustentável. Né? De tanta gambiarra que tinha dentro da trigger que a solução era refazer, e para refazer a gente ia demorar 2 semanas e o projeto não valia a pena parar 2 semanas para refazer uma trigger e sabe lá quais seriam os novos problemas que a gente ia enfrentar, né? Sim, Então, pois é. Hoje a gente vive um projeto que tem bastante trigger e as triggers, o processo dela não é complexo de fazer. Lógico, tem uma dificuldade ali de regra de negócio e tudo mais, mas o mais difícil é você pensar em como aquela trigger ela pode ser melhorada para que quando rodar tudo não dê um ruim, não impacte muito no processamento ou que isso no futuro não venha a dar problema. Então, é um processo bem cansativo, tem que ser estressado, tem que ser bem pensado, senão pode acabar aí com o projeto. sem Mais dúvida. algum ponto, cara? Um ponto importante aqui também, foi até o que a Fernanda falou aqui, né? O bom e velho lock, que é abordado em É. certificações. Sim, isso é um tópico que cai em certificações. Então, é bem importante você ter esse ciclo de vida de um registro. Não digo que claro, que bateu, você tem que saber de cor salteado, não, que é muitos passos, né? São 14 pontos aqui. Mas se você tem uma noção do que acontece antes do seu registro um ID, o que acontece depois, quem que vem primeiro? É a trigger, é o workflow ou é o process builder? Essa é a pergunta-chave, até mesmo para entrevista. Eu já fui questionado sobre isso em entrevista. Então, ter um pouco. Quanto mais claro você tiver isso na sua cabeça, melhor vai ser para você trabalhar na arquitetura do seu sistema. Quando eu digo arquitetura, não é um papel que só um arquiteto tem que ter, não. Eu acho que um bom developer tem que ter isso claro na cabeça, um bom administrador tem que ter isso claro na cabeça. Porque ele vai construir, por mais que. Imagina um cenário onde você só use point and click. Você ter esse mapa mental na sua cabeça de quem acontece antes, vai ajudar você a Sim. construir as coisas de forma mais claras e evitar problemas como, por exemplo, o lock roll. É. Beleza, pessoal? Espero que tenha Sim. clareado um pouco a cabeça de vocês aí, ou se não se confundir um pouco, eu sugiro pesquisar uma documentação do assessor sobre ciclo de vida de um registro. São vários passos. Alguns não se aplicam, outros sim, como a gente falou, tem coisas que são específicas de lead e caso, tem coisas que é específica de caso e work order, então pode acontecer também de algumas questões de certificação cair pegadinha, do tipo, Cai. isso só é aplicado para casos e ele pergunta para você se você vai passar por aquele processo ou não. Então, se você só leu o conteúdo, achou que entendeu, e aí fala, não, tem aqui uma outra resposta, um objeto conta, e você fala que tem, você pode dançar. Então, acho que vale a pena entender um pouco mais, quanto mais detalhes você conseguir absorver, melhor, para clarear no seu dia a dia, no uso da construção da plataforma. Não deixe isso só para o arquiteto, porque acho que Papel de não todo vale mundo, né? É um papel de todo mundo, não vale a pena, é um papel de todo mundo. Beleza, Isso aí. pessoal? Forte abraço
A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Isso aí, abraço.